Então, turma, continuando aqui sobre a nossa capacidade de campo teórica, verificando esse equipamento aí, né, uma semeadora com 48 linhas, a gente pode ter uma noção aí sobre a capacidade de campo teórico dessa máquina. Então, considerando 48 linhas espaçadas em 0,45 metros cada uma, temos um total de 21,6 metros e uma velocidade média de trabalho de 7 km por hora. Só pontuando aqui, é muito comum nos equipamentos de semeadura essa grande largura operacional, né? Por que que essas máquinas ficaram cada vez mais largas? E essa aqui, em especial, desses equipamentos foram até retirados os dosadores de adubo, né? Essa máquina aqui, ela só deposita semente no solo, não é uma semeadora adubadora, né? Somente semeadora. Justamente para ganhar rendimento operacional, para fazer mais hectares por hora. Nessas áreas aqui, áreas como essa, são a distribuição dos fertilizantes, da adubação é feita a lanço e depois vem com essa máquina somente fazendo a semeadura, né? Aqui no sistema ainda de plantio direto, né? Então, como limitação dessa operação aqui é velocidade, né, pessoal? Todo mundo sabe que na semeadura a velocidade é um fator crítico. Eu não posso trabalhar aqui em velocidades muito altas, mesmo em dosadores pneumáticos como esse. Uma das alternativas é tornar as máquinas mais largas, certo? Dentro da capacidade de campo, largura vezes velocidade vai determinar o quanto de área eu faço por unidade de tempo, né? Então, ou eu aumento a velocidade ou eu aumento o tamanho das máquinas. Como nessa operação eu não posso aumentar a velocidade, a alternativa que se tem é aumentar a largura das máquinas, tá? Só pontuando aí. Então, olha só, para essa máquina aqui, pessoal, ficaria capacidade de campo teórica de 15,12 hectares por hora, certo? Isso na teoria, lembrem, porque nunca essa máquina vai ter essa capacidade de campo aqui. A não ser que 100% do tempo ela trabalha, não precise de reabastecimento e não tenha manobras, né? Isso aí seria o teórico, e ainda que ela mantenha 7 km por hora de velocidade média, o que a gente sabe que no campo é muito complicado de acontecer. Aí uma outra operação muito comum também, com grande rendimento operacional, que é a pulverização, certo? Aí um pulverizador de barras, 26 metros, autopropelido, trabalhando em média numa velocidade de 12 km por hora. Rapidinho a gente multiplica então largura vezes velocidade e eu tenho aqui um resultado. Chegou a um resultado que a capacidade de campo teórica desse equipamento é 31,2 hectares por hora, certo? Essas máquinas elas exigem abastecimento, elas têm um certo período de manobra e elas têm também uma sobreposição de faixas na realidade do campo lá, se ela não conta aí com o sistema de GPS, né? Então, na realidade, na situação real de campo, nunca uma máquina dessa aqui a gente pode considerar 31,2 hectares por hora. Aí que a gente vai chegar então nos resultados do efetivo e do operacional mais adiante. Porque o teórico ele nos dá uma noção muito por cima de quantos hectares por hora uma máquina dessa é capaz de cobrir. Aqui eu coloquei só para vocês exercitarem, pessoal, se vocês quiserem parar o vídeo nesse ponto e realizarem os cálculos aqui, qual a capacidade de campo teórica para essa semeadora convencional de 9 linhas, uma de 15 linhas e uma de precisão de 9 linhas. Aqui tem a largura de trabalho dessas máquinas e a velocidade de deslocamento. Só para efeito de praticar, tá? Vale a pena vocês pararem o vídeo aí, praticarem, chegarem nesses resultados aí. Os resultados estão aqui para vocês conferirem, certo? Então vamos adiante. Um outro fator importante que a capacidade de campo teórica nos traz é, se eu aliar ela à produtividade da cultura, eu tenho uma capacidade de produção teórica também. Então olha só um exemplo aqui para colhedora de soja e para colhedora de cana. Uma colhedora de soja, uma plataforma de 20 pés, né? 20 pés, cada pé 30 centímetros mais ou menos. Eu tenho uma largura de trabalho de 6 metros, uma velocidade média dessa colhedora aí de soja de 5 km por hora. Isso vai me dar uma capacidade de campo teórica em hectares por hora,
Considerando que eu tenho uma produtividade dessa lavoura, pessoal, aí, ó, de 3,6 toneladas por hora, toneladas por hectare, desculpa. Qual a capacidade de produção teórica em toneladas por hora? Quantas toneladas por hora essa máquina processa? E a mesma coisa aqui para cana, né? Aqui no caso da cultura da cana-de-açúcar, 1,5 metros de largura de trabalho, uma velocidade de 5 km por hora. Qual seria a capacidade de campo teórica dela aqui? E qual seria a capacidade de produção teórica, considerando um canavial aí com 100 toneladas por hectare? Pausem o vídeo aí e tentem fazer esse cálculo também. Aqui estão os resultados, então, para quem tentou fazer o cálculo. Capacidade de campo teórica da colhedora de soja, 3 hectares por hora. E a da colhedora de cana, 0,75 hectares por hora. E olha só a capacidade de produção dessas máquinas, como muda. Mesmo que eu tenha uma capacidade teórica muito mais baixa na colhedora de cana, olha a produtividade, né, da lavoura. Então a capacidade de produção teórica aí da cana vai para 75 toneladas hora, enquanto que na soja 10 toneladas hora. Certo? Só para a gente ver que essa capacidade de campo teórica também a gente pode associar à produtividade do local. Se vocês estão numa propriedade lá de soja que produz 60 sacas por hectare, por exemplo, vocês têm uma noção que é uma colhedora de 20 pés, ela tem 6 metros de largura, vocês já podem ter uma noção dessa capacidade de produção teórica aqui em toneladas por hora. Isso é muito importante quando eu devo pensar em logística, né? Transporte, armazenamento, enfim. Certo? Vamos adiante então. Agora a nossa próxima aula vai ser sobre capacidade de campo efetiva. Certo? Esse é o nosso assunto do próximo vídeo. Até mais, pessoal.